Olá, pessoal! Meu nome é professora Patrícia Sobral, tá? E eu vou trabalhar com vocês uma disciplina muito importante, né, para qualquer concurso, inclusive o concurso do INSS. Então, vamos agora começar o nosso curso de gramática, Elevator e INSS. Eu espero que vocês aproveitem, tá? Antes de nós começarmos a resolver as questões, eu já quero explicar uma estratégia que eu costumo utilizar, principalmente em relação a essa banca, né, que é a banca focada aqui nesse projeto, que é o CESP-Cebrasp. Gente, observem que eu trouxe questões de diversos anos, tá? Então, eu trouxe questões de 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018. Aí você vai falar, professora, para que tudo isso, né? Eu sei que pode soar mais interessante vocês resolverem questões só mais atuais, né? 2017, 2018. Mas não é bem assim não, tá, gente? Por quê? Porque essas questões, eu quero exatamente mostrar a vocês que há uma certa frequência, uma certa regularidade nas questões do CESP, tá? Então, vocês vão muitas vezes encontrar em provas de 2019 questões que vocês podem encontrar em provas de 2014, por exemplo, 2015. Então, o conteúdo é sempre o mesmo e a estrutura da banca, a estrutura das questões não tende a mudar, por isso não se assustem, tá? O importante é nós aproveitarmos para conhecer a metodologia da cobrança dessa banca, tá bom? Vamos começar, que o que importa é resolver questão, né? Vamos lá, dá uma olhadinha aqui, ó. Questão número 1 é da Anvisa, do concurso da Anvisa de 2016. Temos o seguinte, caso se alterasse a ordem dos termos o iconoclasta Oscar Wilde, na linha 12, para Oscar Wilde ou Oscar Wilde iconoclasta, haveria mudança do significado original do texto, mas as funções sintáticas de Oscar Wilde e de iconoclasta permaneceriam inalteradas. Gente, olha só. Qualquer questão que trabalhe com inversão de termos é uma questão que deve gerar uma preocupação em vocês relacionada à função sintática, tá? Porque nem sempre a função sintática com a inversão vai ser mantida. Outro detalhe importante, é muito comum que inversões em termos da oração gerem a necessidade de pontuação. Então, antes não havia pontuação e agora, na posição nova, talvez eu tenha que usar. Então, qualquer questão que fala sobre a inversão deve sinalizar aí para vocês esse cuidado, tá? Com as funções sintáticas. Então, esse vai ser o ponto para iniciar a minha análise. Eu vou deixar um pouquinho a questão semântica de lado e já vou bater o olho aqui na parte sintática, uma vez que a questão mencionou, tá? Então, vamos lá, dá uma olhadinha, ó. Na estrutura que foi cobrada, na estrutura que foi usada no texto, esse artigo "o" está determinando o iconoclasta, tá bom? Que funciona, portanto, como o termo núcleo dessa estrutura. O texto está aqui acima, você vai poder observar, ó, na linha 11. É o mais tolo vocábulo em nosso idioma, disse com desprezo o iconoclasta Oscar Wilde. Então, quem foi que disse? Foi o iconoclasta Oscar Wilde. Então, todo esse termo funciona como sujeito. E, na forma que está no texto, a palavra iconoclasta funciona como núcleo. Ela funciona como núcleo. Oscar Wilde é o que costumamos chamar de aposto especificativo aqui. Por quê? Porque é um termo que restringe o significado, tá? Mas de uma forma a dar nome, tá? É uma informação restrita, mas que ocorre por meio de um nome, ok? Então, o aposto especificativo é isso. Portanto, quando no texto nós temos disse o iconoclasta Oscar Wilde, ele está aí restringindo a ideia para esse iconoclasta, né? É o nome dele, é um iconoclasta específico, beleza? A forma mais fácil de vocês perceberem que, de fato, há uma alteração sintática na reescritura é porque o núcleo muda, né? Então, se houver mudança do núcleo, por si só já houve uma mudança na função sintática. Dá uma olhada, então, lá na inversão que ocorreu. Olha só, o Oscar Wilde iconoclasta, agora a palavra iconoclasta não é mais núcleo, é só uma qualidade ou característica do Oscar Wilde. Por isso, ele vai ter a função aqui de adjunto adnominal, tá bom? E o termo Oscar Wilde, olha o artigozinho aqui antes dele, ó.
Oscar Wilde, passa, portanto, a ser o núcleo. Núcleo de quê, gente? Núcleo do sujeito. Perceberam, então? Quando eu observei que a palavra foi alterada de posição, o determinante também passa a especificar, a determinar, a restringir outra palavra. Então, se o iconoclasta antes era núcleo, agora o que passa a ser núcleo é Oscar Wilde. Bastava você confirmar essa alteração de função, que os núcleos mudaram, que você já pode sinalizar que há ou houve, né, uma alteração na função sintática. Então, a questão não vai poder ser confirmada, porque ela diz, haveria mudança do significado original do texto, mas as funções sintáticas permaneceriam inalteradas. Quer dizer, está errado esse item, né? Elas não permaneceram inalteradas. Mas você observou a forma mais rápida de nós observarmos que havia alteração? O artigo antes determinava iconoclasta, depois ele passou a determinar Oscar Wilde, quer dizer, os núcleos mudaram e só por isso, só essa mudança já é uma alteração, já é uma mudança na função sintática. Eu nem precisaria, viu, candidato? Eu nem precisaria analisar o restante, analisar os outros termos nas duas situações, tá bom? Então, houve alteração, sim, sintática, e por isso a questão está errada. Há quem diga que o sentido não foi alterado. Mas se você pensar bem, o aposto especificativo especificou aquele iconoclasta. Quando eu digo o Oscar Wilde iconoclasta, será que houve ali uma mudança de especificação, de sentido, ou continua sendo o mesmo iconoclasta? É o mesmo iconoclasta, né? Mas aqui, o que ganha atenção, o que mais leva o candidato a perceber o erro, não é o sentido em si, e sim a função sintática, tá bom? Cuidado com inversões. A inversão pode alterar o sentido, mas normalmente o que se muda são as funções sintáticas ou a necessidade que pode ser suscitada de uma pontuação, por exemplo. Quer dizer, alguma coisa vai mudar naquela estrutura, tá bom? Mas vamos seguir, colegas. Vocês vão perceber que as questões que eu trouxe a vocês, tá? Volta aqui para mim um instantinho. Vocês vão perceber que as questões que eu trouxe para vocês hoje, para iniciar o nosso curso de gramática do Elevator INSS, ela vai seguir uma certa sequência de tópicos. Então, inicialmente nós vamos trabalhar aqui e ver muitas questões que falam de termos da oração. E é claro, né, gente, quando se fala em termos da oração, eu também vou revisar classes gramaticais, né? Então, nós vamos começar falando desses dois pontos, termos da oração, classes de palavra. E à medida que nós formos finalizando tais questões, nós vamos já entrar em período composto, vocês vão ver algumas questões envolvendo oração substantiva, oração adjetiva, às vezes até adverbial. Mais à frente nós vamos ver uma questão, outra de crase. Pode surgir pontuação, tá? Mas a pontuação em geral aqui que eu trouxe para vocês hoje ainda é associada à análise sintática simples, tá? Onde nós vamos verificar mais as funções dos termos propriamente, do que a regra da pontuação como um todo, tá? Então vamos lá, questão número 2. Agora nós temos Secretaria de Educação, né, do Estado de Educação aqui do Distrito Federal, de 2017, ó, bem mais recente, né? Caso o vocábulo certo em um certo conteúdo fosse deslocado para imediatamente após conteúdo, seriam alterados o sentido e as relações sintáticas entre os termos da oração em que o trecho ocorre. Então, já vamos reescrever, né, esse trecho com a mudança que propõe a questão. Então, ficaria um conteúdo certo, ok? Então, gente, ó, reparem aqui uma coisa, ó, vou voltar ali na primeira questão. A questão que nós vimos, a primeira que vimos era de 2016, falando da inversão e que eram mantidos sentido e função sintática, né? Agora estamos na questão número 2 de 2017, que é a mesma questão, né? Então, quer dizer, de um ano diferente, mesma questão. E vocês vão encontrar isso em provas deste ano, vocês vão encontrar isso em provas de 2014. Por que eu estou ressaltando isso, candidato? Porque você tem a chance de estudar por diversas provas. Vocês vão estudar ao longo dos anos a evolução ou a manutenção do estilo do CESP. Vocês vão perceber que em relação à língua portuguesa há muito mais manutenção do que evolução. A estrutura, o estilo de questão, em geral, é o mesmo, tá?
Então, vamos lá. Vamos voltar aqui e observar o que ocorre com essa questão. Então, quando eu falo um certo conteúdo, o conteúdo continua sendo núcleo, né? Falando do sentido, um certo conteúdo quer dizer um conteúdo qualquer. Mas quando eu leio um conteúdo certo, que é a nossa reescritura aqui, ó, um conteúdo certo, reparem que o sentido muda. Porque eu digo um conteúdo certo quer dizer um conteúdo correto, né? Então, antes estava um certo conteúdo, um conteúdo qualquer, e agora um conteúdo correto, um conteúdo certo. Por isso, podemos dizer que o início da questão está correto, porque realmente o sentido muda, tá? Agora, e as relações sintáticas desses termos, né? O que será que ocorre com elas? Então, vejam bem. A palavra certo, aqui no texto, tem uma função que é só de acompanhar, qualificando, tá? Esse substantivo conteúdo. Então, qual é o termo que eu uso para acompanhar um substantivo que tenha como finalidade, basicamente, a qualidade, né? A qualidade só por acompanhamento. É o adjunto adnominal. E eu falo isso porque existe aquela qualidade com uma ideia muito mais específica, que é do predicativo. Sem falar nos tipos de aposto, né? Vimos agora há pouco que o aposto especificativo, ele restringe tanto o sentido ao ponto de dar um nome àquele substantivo, né? Então, a diferença básica aqui do certo como adjunto adnominal para predicativo é o fato dele estar só acompanhando, está aqui somente para modificar o sentido da palavra conteúdo. E na reescritura, gente, isso não muda. Dá uma olhada aqui, ó. A palavra certo, quando eu digo um conteúdo certo ou um conteúdo correto, está somente para qualificar acompanhando a palavra conteúdo. Não houve uma modificação na sintaxe dele, ou seja, na função que ele desempenha. Se em um certo conteúdo era qualquer conteúdo, o valor era mais que pronominal, só de acompanhante. Quando eu penso em um conteúdo certo ou conteúdo correto, é só uma qualidade dele. E aí, qual é a função básica do adjetivo na análise sintática? É de adjunto adnominal, porque ele está aqui só para acompanhar, tá bom? Então, vamos anotar isso aí, gente, ó. Continuamos com a função de adjunto adnominal para o certo, ele só está acompanhando a palavra conteúdo. E esse é o problema da questão número 2. Vejam, ó. Relações sintáticas seriam alteradas. Não é alterada, tá? A função sintática não é, somente o sentido. Então, a questão está errada. Comparando as duas, eu costumo dizer que essa questão ela é muito capciosa. Ela é muito pior para o candidato do que a primeira. Porque a primeira, ela fala sobre manter, né, a função sintática. Enquanto que aqui, nós temos uma afirmativa de que vai ser alterado, e aí o candidato, a primeira coisa que ele lê sobre alteração é o sentido. E se ele não fica atento, ele acaba sendo conduzido, né? Aquela forte impressão muda mesmo, muda mesmo, muda mesmo, mas não muda a sintaxe, muda só o sentido. Então, essa questão ela é bem mais capciosa do que a outra, tá? Muito mais capciosa do que a outra. Por isso, gente, cuidado. Não é uma questão que fale sobre sentido e correção gramatical, ou então manutenção de alguma função gramatical, função sintática, ela deve ser analisada primeiramente pela gramática, não só pela semântica, porque é uma forma de a banca tentar criar uma cilada para o candidato, tentar derrubar o candidato por ele se deixar levar primeiro pelo sentido. Então vamos fechar assim, encontrou uma questão que fale de análise sintática, que fale de sentido, verifique primeiro a função, tá? Porque o sentido provavelmente vai ser utilizado pela banca para tornar a questão capciosa e tentar te induzir ao erro, beleza? Cuidado, hein, gente? Inversão é um problema, ok? Vamos seguir, colegas, ó. Questão número 3, voltei agora para 2016, Tribunal de Contas do Estado do Pará. Temos o seguinte, na linha 21, o termo mais rigorosa funciona como predicativo do termo a lei. Então, ó, mais rigorosa funcionando como predicativo do substantivo lei. Primeira coisa, vamos só relembrar que predicativo é um termo que basicamente quer qualificar,
É isso que ele faz. Ele traz uma ideia de qualidade muito restrita e muito específica, tá bom? Vamos reconhecer ali o trecho? Está na linha 21. Então, aqui, ó, de que adiantaria, então, tornar a lei mais rigorosa? Vejam, gente, que eu estou destacando a oração, tá? A oração em que esses termos foram mencionados. Por quê? Porque quando se fala em predicativo, nós sabemos que existem dois tipos. Existe o predicativo do sujeito e o predicativo do objeto, né? Por isso mesmo, a gente tem que ter esse cuidado em trabalhar um pouco mais com a extensão dessa estrutura, olhar a oração como um todo, para eu saber se esse predicativo, se essa qualidade, ela vai ser relacionada ao sujeito ou ao objeto. E esse olhar, nós só vamos conseguir se nós expandirmos um pouco esse contexto, tá bom? Então, veja bem, olha o que aconteceu aqui. Tornar a lei mais rigorosa. O verbo tornar, vou colocar aqui, tá, gente, para ficar mais fácil de vocês visualizarem. O verbo tornar é um verbo transitivo direto, né? Porque quem torna, torna algo ou torna alguém, certo? Aqui, o que é que vão tornar, né? Eu não sei quem vai tornar. Se você observar bem, a partir do período, de que adiantaria, então, tornar a lei mais rigorosa, se nem nas condições atuais esses responsáveis estão sendo capazes de cumpri-la. Então fica aqui meio que numa indeterminação, quem é o sujeito desse tornar. Mas eu consigo encontrar o complemento. Quem torna, torna algo. Qual é o algo que eu torno? A lei, objeto direto. E aí eu já posso começar a delimitar minha questão. Quer dizer que ele aqui está falando sobre a possível função de um predicativo do objeto, né? Por que a gente precisa reconhecer isso, gente? Primeiro, que havendo dois predicativos, o predicativo do objeto, ele requer um cuidado muito maior do que o do sujeito, tá? Porque, em geral, o predicativo do sujeito vai ser facilmente reconhecido em associação ao sujeito. Patrícia é morena. Então, quer dizer, morena é quem? Patrícia. Essa associação é muito fácil de ser reconhecida. As crianças parecem doentes. Quer dizer, doentes é uma qualidade muito fácil de ser associada às crianças, não é? Quando se trata de um predicativo do objeto, o maior problema é que o candidato pode confundir se aquela qualidade é, na verdade, um predicativo ou uma adjunta adnominal. É essa a dúvida, sabia? Então, às vezes o candidato fica só preocupado, adjunta adnominal ou predicativo, mas não é qualquer predicativo que se confunda com adjunta adnominal. É o predicativo do objeto. Então, nós vamos agora fazer um teste, vamos praticar, tá? Um método para você confirmar se isso é predicativo do objeto ou predicativo ou adjunta adnominal, tá bom? Essa é a dúvida possível aqui, digamos assim. Dá uma olhadinha aqui que eu vou lançar um exemplo para a gente praticar o método, tá? Eu vou usar o mesmo verbo. Digamos que eu dissesse assim: o artista tornou a mulher bela. E eu vou colocar um outro exemplo para confrontar esse aqui, ó. O artista, muito parecido, viu, gente? Para vocês perceberem como a diferença às vezes é bem sutil. O artista arrumou a mulher bela, tá? Aí olha o que acontece. Bela, que é a nossa qualidade aqui, né? Vamos pensar assim. Bela é a nossa qualidade. Nos dois casos se refere à mulher, que vocês vão observar é um objeto direto. Porque, ó, quem torna algo, quem arruma algo, né? O que eu vou arrumar? A mulher, objeto direto. O que eu vou tornar? A mulher, objeto direto. Aí funciona assim. Se você encontra um adjetivo relacionado ao objeto e fica na dúvida, é predicativo do objeto ou adjunto, você vai substituir o objeto por um pronome oblíquo. Se a qualidade permanecer na oração, significa que a qualidade é um predicativo. Entretanto, quando a qualidade sumir no pronome, né, como se fizesse parte no pronome, então significa que essa qualidade funcionava como adjunta adnominal. Então, essa é a técnica. Esse é o método para você não confundir mais predicativo do objeto com adjunta adnominal, tá bom? Então, nós vamos fazer o teste. Eu vou falar aqui para vocês, depois a gente olha lá.
O artista tornou a mulher bela. Eu vou substituir mulher por a, que é o pronome oblíquo que corresponde a ela. Vamos fazer a leitura. O artista tornou-a, ponto, acabou. Ou o artista tornou-a bela? O bela fica, né? Você percebeu que o fica permanece na oração? Olha como é diferente da outra estrutura. O artista arrumou a mulher bela. O artista arrumou a bela ou só arrumou-a? O artista arrumou-a. O bela sumiu junto com a palavra mulher, o que significa que ele era um adjunto adnominal, tá bom? Então dá uma olhada aqui, eu vou fazer essa transformação, ó. Ó como é que fica aqui, ó. Tornou-a bela. O bela permaneceu. Quando ele permanece, ele é predicativo do objeto. Vamos tentar aqui agora, ó. Arrumou-a bela ou só arrumou-a? Só arrumou, agora ele sumiu. Quer dizer, quando ele some, a função é de adjunto adnominal. Adjunto adnominal. Essa é a função dele. E é exatamente o que nós vamos perceber que acontece com o mais rigoroso, ó. Qual é a função do mais rigoroso? Eu vou trocar aqui, ó. Torná-la, né, gente? Porque aqui eu preciso fazer essa substituição do verbo, né? O tornar vira torná-la. Torná-la ponto ou torná-la mais rigorosa? Torná-la mais rigorosa, né? Então, se ele fica, se ele permanece, né? Vamos dizer assim, ó. Permaneceu. Permaneceu na oração. Quando ele permanece na oração, qual é a função dele? Qual é a função dele? Tá aqui, ó. Predicativo do objeto, tá bom? Predicativo do objeto. Perceberam, colegas? Então, ó, a maior dificuldade que vocês podem encontrar a respeito de predicativo, sem sombra de dúvidas, é o predicativo do objeto quando ele é confundido com adjunto adnominal. E aí vai a dica. Troca o objeto por um pronome e observe se a qualidade vai permanecer na oração ou se ela vai sumir. Se o adjetivo sumir, ele era adjunto adnominal, que foi o que aconteceu aqui com o segundo exemplo. Se ele permanecer, ele era predicativo do objeto, tá bom? Eu vou dar um outro exemplo aqui rapidinho, só para que vocês observem como essa troca vale a pena. O juiz considerou a decisão justa. O juiz considerou-a, ponto, ou considerou-a justa? Considerou-a justa, né? Então, justa permaneceu o que ele é? Adjunto ou predicativo? Predicativo, predicativo do objeto. Vou mudar a estrutura. Minha mãe respondeu a questão certa. Minha mãe respondeu a certa ou minha mãe respondeu a? Minha mãe respondeu a. Por quê? Porque aqui a única coisa que importa é que houve a resolução da questão. E aí a palavra certa, o adjetivo certa, sumiu. Quando ele some, o que ele é? Ele não é predicativo do objeto, ele é um adjunto adnominal. Perceberam? Então, ó, trouxe para vocês uma questão que é, às vezes, muito polêmica para o candidato, mas o que eu quero ressaltar, gente, é que a maior dúvida não é entre predicativo do sujeito e adjunto adnominal, é entre predicativo do objeto e o adjunto adnominal, e que você vai resolver substituindo por pronome, tá bom? Lembre-se da dica e pratiquem, porque quanto mais vocês praticarem, menos chances de haver alguma confusão ou alguma dúvida, tá? Vamos avançar? Próxima questão. Temos aqui, ó, Câmara dos Deputados de 2014, a expressão na figura de um cão e o termo pasmada desempenham no contexto sintático em que se inserem a função de complemento nominal e predicativo do sujeito, respectivamente. Vamos lá dar uma olhada, ó. Linha 25, tá aqui mais próximo, ó, pasmada. É uma qualidade, é um adjetivo. Vamos verificar, para ser predicativo do sujeito, vamos ver se a relação está para o sujeito, né? A menina abriu os olhos pasmada. Quer dizer, quem estava pasmada? A menina, né? A menina que é quem? O sujeito de abriu. Então, certinha a última classificação aqui, ó. De fato, pasmada é predicativo do sujeito, tá? Muito bem, é uma qualidade associada diretamente ao sujeito, sem problema. A próxima é na figura de um cão, que a questão diz que funciona como complemento nominal. Candidato,
Só um ponto importante antes de nós confirmarmos ou não essa questão, é que o complemento nominal é um termo que pode se referir a 3 classes gramaticais, tá? Por isso, ele acaba gerando um pouco mais de trabalho para o candidato. Vamos aqui relembrar a quais classes gramaticais o complemento nominal pode se referir. Substantivo abstrato, ok? Se eu digo medo de barata é complemento nominal da palavra medo, substantivo abstrato. O complemento nominal pode se referir a um adjetivo, se eu digo assim, você é igual ao seu pai. Ao seu pai é um complemento nominal do adjetivo igual, tá bom? Ou ele pode se referir, o complemento nominal, pode se referir a um advérbio. Então, se eu digo assim, ó, da seguinte forma, o juiz decidiu satisfatoriamente ao réu. Ao réu se refere a satisfatoriamente, que é um advérbio, por isso que ao réu é um complemento nominal. Então, são 3 referências possíveis. A substantivo abstrato, adjetivo ou advérbio. E um detalhe muito importante no complemento nominal é que ele precisa ser preposicionado. Por isso que nós ainda vamos considerar essa opção, porque o termo que nós vamos analisar aqui, na figura de um cão, tem, né, ele recebe essa função, essa preposição em, não é? Que acabou contraindo aí com o artigo a. Então, em mais a virou na. Então, até aqui, pelo menos complemento nominal ele pode ser, porque ele está preposicionado. Vamos verificar se a palavra a qual esse termo se refere no texto corresponde a uma das 3 do complemento nominal. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha no texto. Linha 21. A possibilidade de comunicação surgiu no ângulo quente da esquina, acompanhando uma senhora e encarnada na figura de um cão, ó. Na figura de um cão se refere a qual palavra? Acompanhando na figura de um cão, uma senhora na figura de um cão ou encarnada na figura de um cão? Encarnada, né? E aí você se pergunta qual é a função, qual é a classe gramatical desta palavra, encarnada? Encarnada é uma qualidade, gente. Então, encarnada é um adjetivo. Perceberam? Então, ó, tá tudo certo conforme diz a regra do complemento nominal. Complemento nominal é um termo preposicionado, tá? Ele é um termo preposicionado e faz a referência a um adjetivo, que é uma das classes referentes, né, desse termo da oração. Por isso que a questão, ó, tá certinha. Então, nós já tínhamos confirmado o predicativo do sujeito e agora o complemento nominal. Vamos marcar lá? Então, ó, questão número 4, certíssima, né? Quero até voltar, porque eu acho que eu não fiz a anotação da questão número 3, ó. Ela falava que funcionava como predicativo. Ela está certa e nós ainda confirmamos que o predicativo era de objeto. Desculpe, colegas, porque eu não havia colocado aí certinha a resposta da questão, tá bom? Mas vamos seguir, questão número 5 agora. Eu voltei um pouco, tá? Estamos em 2013, concurso do CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Temos o seguinte, o trecho em parcerias com órgãos do Executivo e do Judiciário, nas linhas 1 e 2, está entre vírgulas, olha aí a pontuação entrando, porque exerce função de adjunto adverbial intercalado na oração principal, estando deslocado em relação à ordem direta. Muito bem, pessoas, chegamos a um ponto muito importante no nosso trabalho, talvez o termo da oração mais trabalhado pelo CESP, pela SEBRASP, tá? Vocês podem reparar que é difícil vocês encontrarem uma prova do CESP que não cobre uma questão de pontuação envolvendo um advérbio. É muito difícil isso acontecer, não é? Quando eu trabalho com os meus alunos, eu sempre digo, gente, pontuação, a regra mais cobrada por esta banca, sem sombra de dúvidas, é a do adjunto adverbial deslocado. É impressionante. Ela consegue ser mais cobrada do que a do aposto explicativo. Eu percebo, desculpa, gente, eu percebo que muitos alunos, às vezes, acreditam que a do aposto explicativo é a pontuação mais cobrada em concurso público, e não é. Pelo CESP, eu posso assegurar, é a do adjunto adverbial deslocado. Então, vamos só recapitular a regra, tá? O adjunto adverbial, pela lógica, é um termo que é usado no final da oração. Quando eu falo final da oração, eu me refiro à posição posterior ao sujeito, posterior ao verbo, posterior aos complementos. Então, ele normalmente fica no final da oração, né? Com isso, se ele é deslocado para o início da oração ou meio dela, pode-se ser usada pontuação, né? Ele pode ficar entre vírgulas,
quando ele é de curta extensão, de pequena extensão, que nós consideramos até 2 termos, né? Ou de longa extensão, quando ele tem a partir de 3 termos. A prática do CESP é essa. Curta extensão até 2 elementos, ok? E quando ele é de longa extensão, a partir de 3. Eu já vi alguns candidatos, às vezes, alguns alunos até me perguntaram já, professora, mas o de longa extensão não é a partir de 4? Não, a partir de 3, esta banca já considera a vírgula necessária. E é isso que muda. A vírgula ela é facultativa quando ele é de curta extensão, até 2 elementos. A partir de 3, e sendo, portanto, de longa extensão, a pontuação é obrigatória. Normalmente é a vírgula. Às vezes você encontra aí uma questão com travessões, mas normalmente é a vírgula, tá? Então vamos olhar lá no texto. Em 2000, cadê a linha? Linha 1 e 2. Em 2012, o CNJ promoveu, em parcerias com órgãos do Executivo e do Judiciário, ok? Campanhas importantes. Então, o que nós temos que observar aqui? Será que a função de fato é de adjunto adverbial? Porque é isso que a questão informa, né? Vamos fazer a referência? Olha, gente, o que mais vocês vão ouvir, né, me ouvir falando aqui, é o uso dessas setinhas que eu acabei de desenhar ali para vocês, tá? Volta aqui para mim. Eu quero deixar isso como uma dica muito importante. Vou falar para vocês o que eu sempre falo aos meus alunos. Usar a setinha não é macete. Usar a setinha é procurar a referência, é encontrar a palavra a qual aquele termo que eu quero analisar faz referência. Isso é chamado de análise nuclear. Por sinal, é uma análise muito assertiva, muito. Dificilmente você vai cometer um erro na classificação morfológica ou sintática se fizer uso dessa técnica, não é macete. Então, sempre falo para os meus alunos, ó, usa a setinha, quer analisar um termo? Usa a setinha, veja a qual palavra ele se refere, é uma forma muito segura de vocês encontrarem a função, que é o que nós vamos fazer aqui. Então, prestem atenção, está escrito assim, o CNJ promoveu, em parceria com órgãos do Executivo e do Judiciário, campanhas. Vou encerrar aqui, tá? Então, quando eu falo, o CNJ promoveu, quem é que promoveu? O CNJ. Quem promove, promove algo. Qual foi o algo que ele promoveu? As campanhas. Repare que já há já há um certo distanciamento. Agora, qual é o termo a qual esse que eu quero classificar se refere? O CNJ em parceria ou promoveu em parceria? Faça aí a sua reflexão. Vou falar de novo. CNJ em parceria ou promoveu em parceria? Eu tenho certeza que você percebeu que em parceria se refere ao verbo promover. Promoveu em parcerias. E olha, ele faz referência ao verbo, mas não é o complemento desse verbo. Esse verbo é um verbo transitivo direto. Vou anotar aqui, ó, o CNJ é sujeito, né? Promoveu o verbo transitivo direto, mas quem promove, promove algo. Ou alguém, né? Mas nesse caso é algo. Qual foi o algo que o CNJ promoveu? Tá aqui, ó. Campanhas importantes. Então, esse é o objeto direto. O que eu sempre falo para os meus alunos? Se você já encontrou o complemento do verbo, que é objeto, tá, gente? Porque o que as bancas chamam de complemento verbal, nada mais são do que os dois objetos. Ou é objeto direto ou é objeto indireto, tá? Então, se você já achou o objeto e mesmo assim ainda existe um termo que se refere ao verbo, acabou, não há mais dúvida. É um adjunto adverbial. Porque tudo que se refere ao verbo é um advérbio. Se não é o seu complemento, só pode ser o advérbio, é o que a gente vai anotar lá agora, tá bom? Então vamos lá, fechar a nossa análise. Eu tenho, de fato, um adjunto adverbial, ok? Porque se refere ao verbo promover. E vejam só, ele está na posição lógica? Ele está no final dessa oração? Não, ele está no meio, né? E por isso, essas vírgulas são obrigatórias, né? Vírgulas obrigatórias. Beleza? Muito bem, colegas. Então, ó, lendo a questão, o termo está entre vírgulas porque exerce função de adjunto adverbial intercalado na oração principal, estando deslocada em relação à ordem direta. Certinha a questão, confirmei uma das regras mais cobradas em provas de concurso, principalmente por essa banca, tá bom? Então, fica a dica. Usa a setinha, meu povo.
Usa a setinha. Quanto mais vocês utilizarem a setinha, mais segurança vocês vão ter e mais assertividade vocês vão perceber nas resoluções de vocês, tá bom? Avançando, meu povo, que nós temos muita análise do período simples ainda, tá? Questão número 6. Agora temos FUNPRESP, tá? Do Executivo de 2016. A substituição do pronome o em reduzir o tá vendo que ele é um pronome oblíquo? Porque o que acompanha verbo, ele é pronome oblíquo, né? A artigos, nas linhas 11 e 12, por lhe, preservaria a correção gramatical do texto. Primeiro, vamos aí a uma dica importante, que é mais de interpretação do item do que necessariamente da regra gramatical, tá? Olha só o que essa questão está falando. Que eu vou fazer uma mudança, seja lá qual for ela, né? Digamos que fosse qualquer mudança. E que eu vou preservar, eu vou manter, preservar é manter, eu vou manter a correção gramatical do texto. O que é manter a correção? Eu só mantenho o que já existe, concordam? Então, a questão já está me assegurando que o texto estava correto gramaticalmente. Aquele o não estava errado no texto, porque ela já me assegura, ela fala assim, ó, existe correção gramatical no texto. E se eu fizer essa mudança aqui, ó, que eu tô te falando, eu vou manter essa correção. Aí, gente, ó, com um enunciado como esse, se ela diz, eu mantenho o que tá certo lá no texto, substituindo o pelo lhe, você responde sem voltar ao texto. Porque é uma regra gramatical, é uma regra. O e o lhe são pronomes oblíquos que funcionam normalmente como complementos verbais. Ou seja, eles funcionam como objeto direto ou indireto. Então, o, a, os e as só podem funcionar como objeto direto. Se eles são complementos verbais, eles só são objetos diretos. E o lhe, como complemento verbal, só pode ser objeto indireto. Então, olha só a vantagem que você tem. Você não precisa voltar ao texto, porque a questão te falou que o lá no texto já estava certo. Então, se ele está certo, eu não vou poder substituir pelo lhe, gente, porque a regra gramatical não permite. Vamos anotar? Então, olha só, o que é a dica aqui que é levar em consideração? Ó, o que é objeto direto, já está correto. Já está certo ou correto, por isso que ele falou de correção gramatical. Esse lhe funciona como objeto indireto, né? Então, a regra é bem clara, se um tem uma função de objeto direto e o outro indireto, essa substituição não vai dar certo, não vai dar certo. Então, a questão está errada. Por que que eu mencionei esse trechinho da correção gramatical? Vocês querem ver a questão virar demoníaca? A questão virar daquelas que realmente só o capeta podia ter elaborado? Você imagina se a banca colocasse assim, ó, o o pode ser substituído pelo lhe sem prejuízo à gramática textual ou sem prejuízo gramatical. Quando ele fala isso, sem prejuízo gramatical, ele ainda não assegurou você que lá no texto está certo. Sem prejuízo gramatical quer dizer que não vai ficar errado. Mas e se já tivesse errado lá? E aí? E se eu dependesse de uma correção, não é? Então, essa é a diferença desses dois enunciados. Sem prejuízo a gramatical, não quer dizer que no texto já estava certo. Agora, quando ele diz, preserva a correção gramatical, ele te deu a segurança, candidato. Ele te deixou seguro para saber que lá já está certo. Aí eu não volto. Se lá está certo o eu não posso pôr o lhe, ué. A regra gramatical não permite. E eu ganhei tempo. Por isso a importância de vocês interpretarem bem os comandos. Porque você, candidato, quer dinamizar a sua análise. Você quer dinamizar a sua resolução, porque muitas vezes você vai gastar o seu tempo onde, gente? Na produção, né? Onde não? Em quê? Na produção da sua redação. Se o seu concurso tem redação, você quer terminar a parte objetiva o quanto antes, né? Para produzir a redação. Então, pensem nisso, tá? Leiam com mais atenção o enunciado para que você não perca tempo voltando ao texto. Então, aqui a gente não voltou, ganhamos tempo, questão errada e vamos seguir, tá? Questão número 7. FUNPRESP, também do Executivo de 2016, diz o seguinte:
O sujeito da oração também aceita trabalho, na linha 20, está elíptico. Só para relembrar, gente, o sujeito elíptico é também chamado de desinencial, tá? Ou oculto. O que eu consegui fazer aqui? Ou oculto. Isso. Porque às vezes você é como eu, né? Gosta de relembrar aquilo que você viu lá na educação básica, com a professora Gioconda, né? É a minha professora. Então, se você aprendeu que era sujeito oculto, cara, mantém sujeito oculto, mas saiba que a banca pode citar outros nomes, sujeito desinencial ou elíptico. Qual que é o CESP mais usa? O elíptico, tá? Pelo menos a gente já faz essa associação para ficar mais rápido. Vamos lá, terminar de ler a questão. O sujeito está elíptico, oculto, e se refere a Amadeu Amaral Júnior, na linha 18, o que justifica o emprego da forma verbal aceita na terceira pessoa do singular. Sim, se for realmente o Amadeu Amaral Júnior, é ele, né? Ele, terceira pessoa do singular. Então, vamos ver se realmente é isso? Linha 18 primeiro, ó. Cadê linha 18? Amadeu Amaral Júnior, em estado de desemprego, aceita esmola, ou seja, quem aceita esmola? Amadeu Amaral Júnior, aceita esmolas, donativos, roupa velha, pão dormido. Também aceita, quem aceita, gente? O mesmo indivíduo, né? O Amadeu Amaral Júnior. Aqui está oculto ou elíptico o termo ele, mas contextualmente nós sabemos que ele é o Amadeu Amaral Júnior, então a questão está correta, corretíssima, tá? Eu trouxe essa questão, já vou marcar lá correta, eu trouxe essa questão porque eu já vi muito candidato confundindo o seguinte, Patrícia, eu não posso dizer que o sujeito do aceita da linha 20 também é sujeito do aceita da linha 19? Amadeu Amaral Júnior não é sujeito dos dois verbos? Gente, não é a mesma coisa. O Amadeu Amaral Júnior, ele, é isso mesmo, Amadeu Amaral Júnior, ele é sujeito direto do aceita da linha 19. Mas no aceita da linha 20, ele está elíptico. Eu não posso falar que aquele termo é sujeito. Não, não é o sujeito. Ele é o referente. Mas o sujeito é classificado como oculto, como elíptico. E por isso a questão está certa, tá? Funciona mais ou menos assim. Se eu dissesse, Patrícia cantou hoje, porque ela gosta muito. Aí você vai dizer assim, Patrícia cantou hoje, eu vou até retirar o ela, tá? Patrícia cantou hoje porque gosta muito. Quem gosta muito? Patrícia. Mas aí eu posso dizer que Patrícia é sujeito direto do gosta? Não. Porque tá oculto lá. Quem é que gosta? Ela. Quem é esse ela? Patrícia. Então, o sujeito do gosta é elíptico, oculto ou desinicial. Mas o sujeito de cantou, quem foi que cantou? Patrícia. Aí sim, Patrícia é sujeito direto do verbo cantar. Então, por favor, não confundam, porque às vezes aparece uma ou outra questão que quer induzir o candidato ao erro, tá? Então, muito cuidado, mas aqui a referência estava certinha e a gente vai aproveitar para avançar, né? Vamos lá? Questão número 8. Temos a ANAC 2012, ó, eu acho que é a prova mais antiga que eu trouxe para vocês aí, o ano 2012, tá? O emprego da partícula C. Olha, gente, chegamos a um ponto muito legal aqui do nosso estudo, hein? Funções do C. Quem nunca? Quem nunca teve dúvidas com o C, né? No C, no uso do C. Você vai dizer, quem teve dúvida no uso do C também já teve dúvida no uso do Q, né? Por isso que nós temos que aproveitar, tá? Inclusive, o encontro de hoje vai servir para isso. Nós vamos ver muitas questões em que vocês vão praticar, vão poder praticar as funções do C e as funções do Q. Porque, olha, dois elementos demasiadamente cobrados por esta banca. Demasiadamente cobrados pelo CESP, tá? Mas vamos seguir, ó. O emprego da partícula C em ampliou-se, veja que eu tenho aí acompanhando um verbo, né? Ampliou-se, indica que o sujeito da oração é indeterminado. Então, gente, ó, quando eu penso em funções do C, o que preocupa de fato é o C que acompanha verbo. Porque se o C for uma conjunção adverbial, se o C for uma conjunção integrante, ele não vai estar junto do verbo. Então, é muito mais fácil de você classificar do que as outras funções, né? Porque se ele for um índice de determinação do sujeito, uma partícula passivadora, um pronome reflexivo, uma parte integrante do verbo, um pronome recíproco e até
ter uma partícula expletiva de realce, nessas 6 situações, ele vai estar junto do verbo. Ele é usado vinculado ao verbo. Ele pode estar antes, no meio do verbo, ou depois, como foi o caso aqui, né? Ele pode estar em próclise, mesóclise ou ênclise, mas você vai perceber que ele está vinculado ao verbo. Então, ó, nós relembramos 6 funções, né? Foi o que eu mencionei agora, 6 funções para o C, 6 classificações. Não é à toa que muitas vezes o candidato fica preocupadíssimo, né? Se realmente ele é um índice de indeterminação do sujeito. Então, primeiro, vamos verificar a transitividade do verbo. Vamos dar uma olhada lá, ó. Em ampliou-se, o verbo ampliar é um verbo transitivo direto, porque quem amplia, amplia algo. E eu vou voltar ao texto lá na linha 7, ó, quando fala assim, ó. E a oferta ampliou-se em 5,52% em relação ao mesmo período de 2011. Então, se você perguntar assim, quem ampliou-se? A oferta. Ó. A oferta foi ampliada. Então, eu tenho aqui ó, o sujeito. A oferta é o sujeito, por isso eu já posso marcar que essa questão 8 está errada. Não é um índice de indeterminação do sujeito, porque nós encontramos o sujeito. Ó. O que ampliou-se, né? O que ampliou-se? Ampliou-se a oferta. E outro detalhe importante, ó. Ampliar é verbo transitivo direto e esse C não acompanha, né, o verbo transitivo direto para identificar a indeterminação do sujeito. Muito pelo contrário. Reparem que eu consigo fazer uma leitura em que eu transformo esse verbo com C numa locução verbal. Se eu consigo ler lá no texto, a oferta ampliou-se, é a mesma coisa se eu dissesse, a oferta foi ampliada. Então, ó, quando eu consigo transformar o verbo, deixa eu fazer uma anotação legal aqui, ó. Quando eu consigo transformar um verbo acompanhado por C em uma locução verbal, foi ampliada, tá? Isso, gente, só é possível, tá? Transforma o verbo em quê? Em locução verbal. Isso só é possível quando o C for uma partícula apassivadora. Isso aqui é para indicar que a oferta não foi quem praticou a ação de ampliar. Não foi a oferta que foi lá apassivadora. Não foi a oferta, gente. Passivadora. Não foi a oferta que foi lá e ampliou alguma coisa, não. Ela sofreu essa ação. Ela sofreu a ação de ser ampliada por qualquer pessoa, qualquer indivíduo. Lá no texto não é mencionado isso. Mas a dica que é importante, o que eu quero deixar registrado, é que se você encontra um verbo transitivo direto, né? Basicamente, um transitivo direto, e o transforma numa locução verbal, isso mostra que aquele C é uma PA. Partícula passivadora. Poderia ser um verbo transitivo direto e indireto também. Se eu dissesse assim, vende-se livro usado a concursandos. Vende-se livro usado a concursando. Olha como é que eu consigo transformar esse vende-se. Livro usado é vendido a concursando. Então, vende-se virou é vendido. Quando eu consigo isso, transformou o verbo acompanhado por C em uma locução verbal sem chance para dúvida, tá? Não precisa ter dúvida. Esse C é uma PA, partícula passivadora, tá bom? Eu falei aqui PA porque normalmente você está estudando, você grava mais esse nome, né? PA que não é progressão aritmética, não é pensão alimentícia, estamos falando da partícula passivadora. E por isso a questão está errada, tá? Não é índice de indeterminação do sujeito. Daqui a pouco a gente vai ter uma questão em que isso vai poder ser discutido, o índice de indeterminação, tá bom? Ficou claro? Pegou a dica? Troca o verbo por locução, o C só pode ser a partícula passivadora, tá? Vamos a mais uma? Acho que dá tempo, ó. Questão número 9. STJ, olha uma ótima referência aí para o seu estudo, porque o STJ é um concurso, né, que normalmente coloca uma prova assim de alto nível, né? O nível da prova costuma ser muito bom. Então, ó, a partícula C em tratava-se e em se encontravam, classifica-se, mais uma vez o C, né? Classifica-se como pronome reflexivo, essa é a afirmativa, e retoma, respectivamente, uma biblioteca imaginária e centenas de milhares de rolos. Vamos ver isso?
Primeira coisa, ó, vou relembrar a transitividade do verbo, né? Ah, tá, mas ó, eu vou já indicando uma coisa bem legal sobre o tratava-se, tá bom? Olha só. Tratar de. Imagina que você encontrou esse verbo aqui na prova. O verbo tratar acompanhado da preposição de, que é o que acontece no texto. Olha lá na linha 7. Tratava-se então de uma biblioteca. Então olha aqui, candidato. Presta atenção. Porque se você quer um verbo muito cobrado em prova de concurso, desculpa, gente, com C, você acabou de achar. É o verbo tratar. Mas não tratar sozinho, não o verbo tratar sem preposição. Por que eu falo isso, colega? Às vezes, nós encontramos verbos que apresentam mais de uma regência. Então, você pode encontrar um verbo que uma hora pede preposição e outra hora não pede. Se o verbo tratar não tiver a preposição de, não vai servir para a dica que eu vou passar para vocês agora, tá bom? Então, ó, só para recapitular. A dica do que vem agora é o verbo tratar de. Tratar e a preposição de. O C que o acompanha sempre vai ser índice de indeterminação do sujeito. Sempre. Não há exceção a isso. Então, o verbo tratar de, que tem o sentido de falar sobre algo, versar sobre algo, né? Dizer respeito a algo, esse verbo só pode ser acompanhado pelo C quando ele quer indicar que o sujeito é indeterminado. Quer dizer, não se sabe quem é que tratava. Não importa também, porque essa não é a informação mais importante. Então, a dica é, encontrou tratar com o de, o C sempre, sem exceção, é um índice de determinação do sujeito. Então, nós vamos anotar lá, vamos lá? Então, ó, tratar com o de, vinculado, o C é índice de indeterminação, do sujeito. Por si só, né? Só analisando esse trecho, essa parte da questão, eu já sei que ela está errada, né? Porque aqui não é, então estava errada essa afirmativa do tratar-se. Agora vamos dar uma olhadinha no outro verbo? Ó, lá nas linhas de 9 a 10, vamos ver, ó. Persistiam, contudo, numerosas fontes clássicas que descreviam um lugar em que se encontravam centenas de milhares de rolos. Quem encontra algo ou encontra alguém, né, gente? Imagina eu encontrando Tiago Lacerda, não é? Que emocionante que ia ser, pelo menos pra mim, né, gente? Ia ser emocionante. Vocês sabem que eu já sonhei com isso, viu? E eu, por incrível que pareça, eu não desmaiava no sonho, mas enfim. Então, quem encontra algo ou encontra alguém. Se eu já encontrei, se eu já percebi, né, que o verbo é transitivo direto e está acompanhado pelo C, vamos tentar fazer aquele teste que nós fizemos na questão anterior? Tenta substituir por uma locução verbal. Vamos ver se funciona. Se encontravam centenas de milhares de rolos, é a mesma coisa, vou trocar, viu, gente? Por eram encontradas, né? Centenas de milhares de rolos. Olha como é que é a mesma coisa. Se encontravam, eram encontradas. Então, quando eu puder fazer isso, lembrem-se de que verbo com C transformado em locução verbal, só temos o pronome apassivador ou a partícula apassivadora, tá? Vou anotar lá a classificação do C. Então, ó, esse C é PA. Para quem não se lembra da PA, partícula apassivadora, beleza, gente? Então, ó, muito, muito, muito boa essa questão, muito importante para você gravar a dica do verbo tratar de. Tratar de com C é sempre índice de determinação do sujeito, o sujeito é sempre indeterminado, beleza? Então, ó, daqui a pouco a gente volta e eu espero vocês bem animados e bem dispostos, porque vem muita coisa boa por aí.